Quantas vezes você já se pegou realizando várias coisas ao mesmo tempo? Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e aqui nesse canal eu falo sobre mudança de mentalidade. Eu reflito junto com vocês sobre experiências que eu passei ou que estou passando. E não reparem que meus olhos estão quase fechando porque eu tô com uma rinite alérgica brava. E essa claridade, como eu tô gravando aqui fora, acaba me dando muita sensibilidade na vista. Aí eu fico assim, com os olhos quase fechando. Responder e-mail, responder WhatsApp, assistir TV, fone no ouvido, escutando podcast, tudo ao mesmo tempo. E sem falar quando tem alguém ao nosso lado e a gente tenta dar atenção. Tenta, né? Porque é praticamente impossível. Que maluquice é essa, Alessandra, que você tá falando? Gente, essa maluquice acontece. E nas melhores famílias, acreditem. A pessoa quer realizar multitarefas e no final não dá conta de nada. Porque o nosso cérebro não foi feito para realizar tarefas simultaneamente. Em algum momento ele vai pifar, porque não há ser humano que aguente. Mas uma mãe, uma dona de casa, ela consegue. Até consegue. Eu também já consegui. Mas vamos confessar que a maioria tá tudo estressada. Teve um dia aqui em casa que eu dei conta de 4 pessoas. Minha mãe, de 87 anos, não estava muito legal. Meu filho adoeceu, estava com uma febre alta. Minha netinha estava gripadinha. E meu ex-marido estava passando mal. Porque meu ex-marido, eu acho que eu não comentei aqui em nenhum vídeo, ele mora aqui no terreno de casa, né, num cômodo ali. E esse é assunto para outro vídeo. Então, nesse dia, os 4 estavam mal. E só tinha eu para dar conta. E eu dei. Eu passei o dia inteirinho correndo para cá, correndo para lá. E consegui dar conta dos 4. No final do dia, eu me senti até orgulhosa. Mas depois, assim que eu deitei, eu tive uma crise de choro. Daquele choro de cansaço, de estresse, de nervosismo, porque é muito esforço para o nosso cérebro a gente querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. É por isso que no hospital, aqueles enfermeiros que muitas vezes a gente reclama, né? Hoje em dia eu não reclamo mais, mas antigamente eu reclamava. Hoje em dia eu já consigo me colocar no lugar deles. Às vezes a gente está ali doente, chamando a enfermeira, e ela está na cama ao lado, atendendo outro paciente, e às vezes a gente reclama. Poxa, que demora, por que não vem aqui? Mas só que a enfermeira não é mágica, ela tem que atender cada um na sua vez, porque ali ela está lidando com o ser humano, com saúde, com remédios, com coisas sérias. E se ela errar, muitas vezes esse erro pode ser fatal. Então ela tem que dar ali atenção a cada um. Mas tem mais enfermeiras. Mas às vezes o número de pessoas ali doentes é muito maior do que a quantidade de enfermeiras que tem no hospital. Mas isso é outra questão, né? Que envolve aí a administração da cidade, política, é outra questão. O assunto não é esse aqui do vídeo. Então, o esforço contínuo para focar em várias atividades ao mesmo tempo leva a gente ao esgotamento mental, gera ansiedade, estresse, prejuízo na memória a longo prazo. E ainda por cima, alguma dessas tarefas corre o risco de sair errada, porque o foco está ali, dividido. Para alguma atividade sair bem feita, ela precisa de quê? De foco. Até para atravessar uma rua, gente, nós precisamos de foco. Mas muitas vezes a gente vai ali no automático, dirige no automático, faz tudo no automático. E o cérebro, longe, pensando na briga que teve com o marido, com a esposa, com o filho, com o periquito, com o papagaio, está pensando em tudo, nas dívidas, pensando em tudo, menos com a atenção voltada para o que está fazendo ali no trânsito. Esses dias eu fui à padaria. E aqui é perigoso, né? São 2 pistas, tem a ciclovia no meio. E cada vez mais essas bicicletas elétricas estão circulando cada vez mais, né? Cada vez tem mais bicicletas elétricas. E elas não fazem barulho. Eu sei que elas são muito rápidas. Aí eu costumo prestar muita atenção quando vou atravessar. Só que esses dias, quando eu saí cedo para ir à padaria, eu encontrei com uma pessoa conhecida.
Aí, antes de atravessar, eu parei ali uns minutinhos conversando com essa pessoa. E eu estava contando a ela sobre um fato desagradável que tinha acontecido no dia anterior. Aí depois a pessoa seguiu o caminho dela e eu segui o meu. Aí na hora que eu fui atravessar a ciclovia, né, fiquei com o pensamento lembrando do que aconteceu na noite anterior. Eu tinha esquecido, mas como eu fui contar para a pessoa, aquilo como se tivesse ficado vivo na minha memória de novo. Aí eu só olhei para minha direita. Eu esqueci de olhar para a esquerda. Quando eu olhei para a direita, vi uma moça de bicicleta e ela parou para me dar a vez. Aí eu fui com tudo. Quando eu me dei conta, estava vindo uma bicicleta elétrica do outro lado e já estava freando em cima de mim, porque elas são rápidas. Mas se eu tivesse lembrado de olhar para a direita e para a esquerda, não teria acontecido isso, eu teria evitado, né? Graças a Deus que não aconteceu nada, mas o susto foi grande. Mas por que aconteceu isso? Porque nesse dia eu fui no automático, com o cérebro ocupado com outro pensamento. Por isso que a gente precisa de foco em tudo que a gente está fazendo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem uma dessas coisas sair errada. É por isso que falam, né? Quando alguém está dirigindo, a gente não deve puxar assunto com o motorista, porque acaba distraindo. Então, se a gente quiser preservar a nossa saúde mental, a gente precisa parar com isso, de querer realizar multitarefas. A gente precisa focar em uma tarefa por vez. Às vezes até a gente consegue, às vezes não sai errado, mas o cérebro a longo prazo sai prejudicado. Gente, isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu vi uma pesquisa com um conceituado neurocientista, Dr. Fernando Gomes. Eu não lembro onde ele deu essa entrevista, mas vocês podem pesquisar. Ele tem Instagram com 1 milhão de seguidores. Ele estudou anos e anos para poder entender o cérebro humano. Porque às vezes vocês podem estar pensando, não dá para confiar em tudo que se diz na internet. Realmente não dá. Mas eu estou querendo dizer aqui que tudo que eu trago nos meus vídeos, tudo que eu falo, são experiências que eu já passei ou que estou passando. E quando não é isso, eu trago informações de fontes seguras. Vocês podem pesquisar aí, Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, neurocientista, que vocês vão encontrar. Então, pessoal, vamos tentar cuidar melhor do nosso cérebro, para que a gente tenha qualidade de vida, longevidade. Todo mundo quer viver mais, né? Eu acredito que todo mundo queira viver mais. Eu tô com 51 anos e tô querendo fazer um monte de coisas ainda. Aí às vezes eu falo com meu filho isso, ele fala, mãe, você não tá velha não. Olha a vovó aí com 87 anos, que minha mãe tem 87 anos e faz muitas coisas ainda. Então, eu posso chegar à idade dela, viver mais uns 30 e poucos anos. Então, olha quantas coisas eu tenho que fazer, né? Então, olha só quantas oportunidades que eu tenho. Mas eu tenho que cuidar do meu cérebro, eu tenho que cuidar da minha saúde mental para poder chegar até lá bem. E acredito que vocês também queiram realizar muitas coisas ainda, ter qualidade de vida, mas para isso é preciso cuidar do cérebro. Eu agora, depois de 50 anos, que eu estou dando valor à saúde mental. Se eu tivesse valorizado minha saúde mental antes, eu teria evitado muitas coisas, muito estresse, muita ansiedade, mas tudo bem. Se eu acordei agora, não tem problema. O importante é a gente tentar mudar o que pode ser mudado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cuidem aí do cérebro de vocês, que vocês só tenham a ganhar. Fiquem com Deus até o próximo vídeo.